Gente, estamos aí para nossa segunda aula sobre reprodução, tá certo? Deixa eu colocar aqui direitinho, dar um pause na música que eu estava escutando e vamos lá, vamos trabalhar, né? Trabalhar é bom e Deus abençoa. Ó, a minha esposa riu ali. Ó, continuou rindo, ó, tá vendo tu? Amores, vamos lá. Vê só. Agora, na nossa primeira aula, a gente teve a oportunidade de trabalhar a reprodução assexuada, né? Vimos a parte de reprodução sexuada, algumas características. Vamos falar agora sobre a reprodução sexuada ou gamética. O próprio nome já está dizendo, já está determinando para a gente. Ela apresenta gametas na formação de um novo indivíduo, beleza? Então, eu coloquei 3 pontos aí para vocês, 3 aspectos interessantes, que é exatamente esse primeiro que eu havia comentado. Ocorre com a participação de células germinativas. Essas células germinativas são os gametas. Tranquilo? Seres com características diferentes do progenitor. Amores, os seres eles vão apresentar condição genética, a sua estrutura genética diferente, porque é 50% do pai e 50% da mãe, né? E em relação às estratégias de reprodução, observe que aqui eu coloquei a reproduçãozinha entre bactérias no processo de conjugação, e aqui do lado direito a reprodução sexuada a partir do espermatozoide tentando penetrar aí no óvulo, beleza? Imagine o seguinte, veja esse segundo slide que eu destaquei para vocês em relação a dica, né? De olho na dica da família. Olha aí, ó. Beleza? Tranquilo? Só pra gente quebrar esse gelo, esse gelinho. Ó, então você tem aqui 3 processos de reprodução que ocorrem nas bactérias e que alguns vestibulares são muito pragmáticos em relação a isso, que eles comentam demais, tá certo? A reprodução por transformação, a reprodução por transdução bacteriana e a reprodução por conjugação bacteriana. Vamos ver o que é isso. Vamos ver cada um de forma bem detalhada. Eu vou explicar para vocês. Vê só. A transformação, vamos supor que você tem um conjunto bacteriano. Ou você tem uma bactéria ali que está dispersa. Imagina agora que existe material genético no ambiente. Então esse material genético do ambiente, a bactéria ela vai incorporar, ela vai captar esse material genético que está no ambiente e agora ela tem um código genético totalmente adverso ao que ela tinha anteriormente. Ou seja, esse material genético do ambiente foi incorporado. Então isso eu chamo simplesmente por transformação. Aí vem aí, ó, vê esse parágrafo que eu coloquei para vocês. Ocorre com algumas bactérias que conseguem absorver fragmentos, pedaços de DNA que se encontram dispersos no meio, ou seja, no ambiente. Esses fragmentos são incorporados ao material genético das bactérias, transformando-os ou ainda formando o chamado plasmídio, que é o DNA circular. É o DNA que não foi incorporado. Ele entrou na célula, mas não foi incorporado ao material genético já existente. Tranquilo? Segundo ponto. A transdução bacteriana ocorre troca de material genético entre bactérias com a participação de um bacteriófago. O que é isso? O que é, cabeça, um bacteriófago? Que eu não lembro o que é. É simplesmente um vírus. É quando um vírus ele emite, ele consegue introduzir o material genético que está com ele ali agora para dentro de uma bactéria, tranquilo? Então aí nesse caso você tem o processo de transdução bacteriana. E a conjugação, que é quando existe bactéria A e bactéria B. Alguns livros colocam bactéria macho, bactéria fêmea. Pelo amor de Deus, né? Fica até chato comentar desse jeito, né? Mas existem livros que colocam dessa forma. Eu, como biólogo, eu não daria essa conotação, tá certo? Existe um material genético que é transportado de uma para outra, beleza? Ela não tem ali um dimorfismo sexual, né? Ela não se apresenta como um macho ou uma fêmea,
propriamente dita, como a gente encontra nos mamíferos, não é isso? Então eu digo bactéria A, bactéria B, e existe a troca desse material genético. Então fica do jeito que eu destaquei para vocês no texto. Ó. Assim como ocorre a transformação e na transdução, é na passagem de DNA de uma célula doadora para uma receptora. Ponto. É uma célulazinha doadora e outra receptora. Desse jeito, simples assim. No caso da conjugação, é necessário o contato entre as células bacterianas. Ou seja, o meio, segundo, esse tópico aí, um vírus, e o terceiro, uma própria bactéria emitindo material genético. Vê lá, aqui eu coloquei ainda reprodução sexual gamética. Vamos ver alguns tipos. Olha, isso aqui é pouco abordado, mas eu coloquei para vocês, sabe-se lá, que aparece aí nessas provas, né? Então, ó, pedogênese é um tipo de partenogênese. Lembra que partenogênese é exatamente um organismo que dá origem a um óvulo, né? E esse óvulo ele forma um outro organismozinho sem existir a necessidade da fecundação. Tranquilo? Então você tem aí um tipo especial de reprodução assexuada, tranquilo? Que ocorre em fêmeas imaturas sexualmente, no caso na fase larval, tá certo? Eu coloquei alguns exemplos que ocorrem aí, né, nos dípteros, que são as moscas, e vermes, a facila hepática, a cistosomonassona. Então esses organismos eles apresentam esse tipo de reprodução, tá certo? É um tipo especial de reprodução assexuada, tranquilo, beleza? Dentro dessas variâncias que nós encontramos, como eu destaquei ali para vocês, nas bactérias, existe uma controvérsia muito grande se é sexuada ou não. Então você tem aí mais uma que também apresenta muita controvérsia, tá? Olha lá, reprodução sexual gamética, neotenia ou pedomorfose. Organismos atingem a maturidade sexual no estágio larval. Isso aí é muito comum nesse grupo de organismos que são anfíbios, tranquilo? Então, no caso dos anfíbios, que são cordados, o urodelo, no caso que eu destaquei para vocês, a salamandra, apresenta essa característica para a gente, a neotenia ou pedomorfose. Se liga, atinge a maturidade sexual no estágio de larva, sendo possível viabilizar o processo de fecundação no estágio larval, tá? Vê lá. Ainda que eu tenha uma poliembrionia. Cabeça, como é que ocorre isso? O próprio nome já está dizendo, já está destacando para a gente. Poli, vários. Embrionia vem de embrião. Então, é quando eu tenho um óvulo sendo fecundado por um óvulo. Aí você tem cada óvulo um espermatozoide ou vários óvulos sendo fecundados com vários espermatozoides. Vamos supor, eu tenho 3 óvulos, eu vou ter 3 espermatozoides fecundando. Eu tenho 10 óvulos, eu vou encontrar 10 espermatozoides fecundando, tá certo? Mas eu também posso encontrar o seguinte: eu tenho um óvulo, um espermatozoide, esse espermatozoide fecunda o óvulo e a partir daí ocorre uma clivagem, formou 2 indivíduos. A cabeça, pode ocorrer 2 clivagens? Pode. Se ocorrer 2 clivagens, o que é que vai acontecer? Um óvulo, tá? Um espermatozoide clivou primeiro, formou 2. Esse aqui clivou novamente, formou mais 1, 3. Então, trigêmeos. Então, existe também esse tipo de perspectiva. Aqui eu coloquei para vocês a formação de gêmeos chipófagos. Amores, é uma situação onde não ocorreu a divisão total do zigoto. Ele começa a se desenvolver e chega até a fase de crescimento, a fase de desenvolvimento, a fase de crescimento, e os gêmeos eles continuam colados, são chamados gêmeos chipófagos. Quando eles estão colados a partir do peito, do tórax, são chamados gêmeos
toracófagos. E quando estão ligados a partir da cabeça, craniófagos. Beleza? Aqui nós temos aí um exemplo de trigêmeos, iguaizinhos, né? Então você tem um óvulo que foi fecundado e a partir daí ele clivou 2 vezes para ter 3 menininhos desse aí, bem lindos, né? Imagine se fosse um óvulo com um espermatozoide mais um óvulo, outro espermatozoide mais um óvulo, outro espermatozoide. Então eles seriam diferentes. Beleza? Tranquilo? Então percebe esse tipo de aspecto que é interessante, tá? E aqui eu coloquei para vocês, para a gente fechar nossa aula com chave de ouro, né? Uma característica interessante do Guinness Book: 3 partos de nônuplos, ou seja, a mulher ela teve 9 pirralhos. Vê que coisa impressionante, 9. Então, segundo o Guinness Book, 3 partos de nônuplos foram de maior número de nascidos já registrados, todos sem sobreviventes. Em julho de 1971, em Sydney, na Austrália, em maio do mesmo ano, na Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e em Bangladesh. Beleza? Então, o Guinness Book ele destaca isso aí para a gente no que se diz respeito a essa quantidade de indivíduos nascidos de uma só vez. Beleza? Então a gente fica por aqui por mais uma aulinha. Vamos para a última aula sobre reprodução. Fica com Deus, tudo de bom para tu.